Debate Esportivo dessa segunda-feira, 9 de março, está começando aqui pela tela da NTV. Olha só, o fim de semana foi de clássicos pelo Brasil. No Carioca, o Flamengo venceu nas penalidades. No Paulista, o Palmeiras levantou a taça de novo, hein? E no Mineiro, deu o Cruzeiro, que se sagrou campeão de 2026 após vencer o Atlético por 1-0 no Mineirão, com gol de Caio Jorge, quebrando aí um jejum de 6 anos sem o título estadual. A conquista foi marcada por uma briga generalizada no final do jogo, coisa feia, né? Com cenas lamentáveis. Pelo menos 23 jogadores foram expulsos, conforme o registro em súmula do árbitro da partida. E a gente também vai falar hoje, além de tudo isso, vamos falar da final do Troféu Inconfidência, conquistado pelo Norte, com vitória sobre a URT. Tem ainda o retorno dos duelos pelo Campeonato Brasileiro e, claro, muito mais para você que participa conosco pelo 9947-4515. Mande mensagens para os nossos convidados. Você concorre a kit produtos da CEMIL. Sorteio no final do programa. A gente faz aqui para você. Comigo no debate esportivo de hoje, Robson Faria, Solon Pereira e o Anderson Lopes. Luiz César, que foi campeão no fim de semana, ainda não apareceu. Ele deve estar ainda lá na briga, né? Não sei o que aconteceu não, mas tudo certo. Deixa eu agradecer a Noivos e Companhia que me veste. A loja fica na Major Gotti 619, segundo piso, no centro de Patos de Minas. Telefones da Noivos e Companhia, 3823-1888 ou no WhatsApp 99812-1888. E claro, conosco no debate esportivo, o Cicobi Credicopa. Olá, eu sou Ludmila Bahia, cooperada do Cicobi Credicopa, e hoje eu vim até a agência para mostrar para você o que essa cooperativa significa para mim. O Cicobi é muito mais do que um banco. Para mim é um local de confiança e de parcerias que fazem a diferença no meu dia a dia. Aqui eu encontro as melhores soluções financeiras, sempre com aquele atendimento humanizado, que faz toda a diferença. Eu adoro vir até a agência, tomar um cafezinho com o gerente e conversar sobre as melhores opções. Mas nos dias em que eu não posso vir, tudo fica ainda mais fácil com o aplicativo Cicobi no celular. Resolvo tudo rapidinho, sem complicações. Eu confio no Cicobi Credicopa e tenho certeza que você também pode confiar. Juntos somos mais fortes. Venha fazer parte dessa história com a gente. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Debate esportivo no ar nesta segundona, e a gente, claro, né, vai repercutir todos esses assuntos aqui. Deixa eu já cumprimentar Solon Pereira. Boa noite, Solon. Boa noite, Odair. Boa noite, Robson. Boa noite, Anderson. Muita coisa para se falar. Campeonatos estaduais pelo Brasil afora, conhecendo praticamente na maioria dos estados seus campeões. Isso. Algumas polêmicas aqui, outras ali, né? É bom que se fale também em termos de premiação, porque enquanto o Flamengo ganha 10 milhões de prêmio por ser campeão carioca, o Cruzeiro não leva nada. Nada na dica de nada, né? Nada, só tem prejuízo no campeonato. E ainda o troféu e as medalhas foram patrocinadas, é bom que se diga isso. Vamos falar também um pouco aqui da URT, né? E falar dos outros assuntos que Vossa Excelência nos comandar. Muito bem, Robson Faria, boa noite para você. Boa noite, Odair, Solon, Anderson, boa noite às pessoas de casa que nos acompanham. É uma segunda-feira amarga, mas triste pela vergonha que foi realizada no estádio ontem, uma atitude péssima. Quero falar pouco disso e falar muito da falta de capacidade da equipe do Atlético, e aí eu não vou pôr a culpa no Barba não, mas eu vou dizer na comissão técnica, de compreender como escalou mal o time. Então a gente vai debater sobre tudo isso e também falar do último jogo da final do Troféu Inconfidência entre o RT e Norte. Ele esteve lá em Montes Claros para o jogo entre o RT e Norte, né? O Anderson, boa noite para você, Anderson. Boa noite, Odair, boa noite, pessoal de casa, Solo, Robson. Sim, estivemos lá, né, em Montes Claros, uma cidade linda, né? Pena que o resultado não foi esperado, mas a gente vai falar sobre o jogo já já. Vamos começar então, porque no sábado a URT encerrou a temporada com derrota para o Norte na final do Troféu Inconfidência. O time de Montes Claros venceu por 1-0 e garantiu, além da vaga no Brasileiro da Série D, a sua participação na Copa do Brasil em 2027. A URT já estava garantida, né? Os dois semifinalistas são garantidos aí na Série D, mas tinha também esse prêmio aí que é a Copa do Brasil.
E me pareceu que e aí vocês vão me corrigir se eu estiver errado, me pareceu a URT aceitando muito, né, como no primeiro jogo, a equipe do Norte propor mais a partida. Faltou o quê, afinal, meus amigos? Olha, eu vi o jogo pela televisão, né? O Anderson esteve lá, esteve em loco, mas a URT, para mim, viu, Anderson, eu acho que perdemos, né? Patos de Minas perdeu o título desse troféu em Confidência aqui em Patos, quando perdeu por 2-1. Deveria ter sido mais ousado, um pouco mais atrevido. A escalação do time não foi aquilo que o torcedor esperava. A URT não esteve bem. O Ariel, que foi o melhor jogador da URT na temporada, falhou no segundo gol do Norte aqui em Patos de Minas. A gente não poderia dizer que foi um frango, mas foi uma falha, né? E com esse resultado que o Norte levou para lá, claro, fez o dever de casa, venceu por 1-0, venceu e convenceu, na minha opinião, porque o URT ficou devendo muito e sempre com falhas e devendo muito no meio de campo da URT. No final das contas, claro que a gente vai falar da participação da URT, em todos os méritos que a URT teve esse ano, no comando do Igor Cunha, mas na partida de sábado, merecedor o Norte, e parabéns a eles pelo campeonato do troféu em Confidência. Robson, aí pesou aí a questão financeira por ser uma SAF, que chegar com um elenco mais qualificado, ou isso dentro de campo não muda tanto assim? Como é que você... Não, eu acho que pesou na expulsão do jogo da semifinal. Quando a URT vem jogar em casa faltando um dos seus principais atletas, e ele tinha matado a pau no jogo, foi expulso por uma atitude infantil, né? E aí a gente tem que ressaltar que o que o URT teve de benefício com um elenco grande, onde ele girou esses atletas durante a competição, nos 2 jogos da final essa substituição não foi à altura. Então, assim como nos jogos da semifinal, no jogo da final, eu optei por estar mais próximo à defesa da URT para entender como ela jogaria, e o que a gente percebe é que a equipe não soube corresponder. E o que a gente vê também, quando observa, né, os jogos que a URT teve contra o Norte, e aí a gente tem que lembrar que foram 2 jogos aqui no Zama Maciel e um jogo lá, é que nos 2 jogos do Zama Maciel, o Norte venceu e o outro não venceu por detalhe. Então, o primeiro jogo da URT com o Norte aqui foi um jogo muito disputado, mais equilibrado, mas o Norte já teve as melhores oportunidades. E quando foi jogar lá, aí o próprio Anderson tinha comentado aqui, lá não é que o campo é menor, mas a torcida fica muito próxima. Então o cara... Mais do que o da URT, porque o URT fica em cima do alambrado ali. É mais. Pra você ter ideia, lá atrás do gol é um muro, ó, nem torcida não tem, então você parece que você está encaixotado. E lá... Tá por cima, né? E lá é muito quente, então se a torcida igual estava no jogo, aí eu acho que o Anderson pode falar melhor dessa movimentação que foi feita com a torcida do Norte lá, o que a gente tira de proveito nisso é que a URT... por ter sido vice-campeã, provavelmente terá uma vaga na Copa do Brasil, mas assegurou o calendário, né, para o ano que vem, um calendário cheio. Então isso faz também com que facilite a vida da URT o ano que vem no momento das contratações. A gente tem que elogiar o trabalho do Igor, né? Não é fácil num campeonato onde o recurso é escasso, que nem o campeão ganha dinheiro. Então você imagina para os outros clubes, resta só o prejuízo. Então a gente fica na expectativa de ver quais são os próximos passos da URT. Acaba-se agora os trabalhos de futebol e começa os trabalhos de bastidor. Então, muito do sucesso da URT o ano que vem vai depender de como ela vai se organizar para disputar a Série D e a primeira divisão do ano que vem. Ô Anderson, você lá no campo acompanhou os 2 jogos no estádio, foi até Montes Claros aí no sábado. O que só você viu? Porque o torcedor lá sente tudo, né? Tem tudo na pele. É o momento, é a ação do técnico, é a reação do jogador em campo. Como é que você viu esse último jogo aí da final? Esperava mais, evidentemente. Sim, Odaí. Antes de falar do jogo, eu queria só fazer uma observação, se você me permitir, claro, sobre a forma que a torcida do RT foi recebida lá.
Lamentavelmente, a torcida da Topa, que é a torcida organizada, chegou lá com seus instrumentos para poder adentrar dentro do estádio e foram todos barrados. Não queria deixar a torcida do RT entrar com os instrumentos. Então, assim, quando chega a Patos de Minas, são todos muito bem recebidos, né? A gente dá uma atenção especial para eles, que a gente sabe que é uma viagem longa e tudo. Respeita, né? Respeita muito, inclusive. São duas torcidas que eu acho que pode falar que são amigas, né? Lógico que dentro de campo é outra história. Nas arquibancadas, eles de lá e a gente cá, cada um faz sua festa, respeitando cada um, né? E nessa ocasião, o Vitor, que é o presidente do Norte, viu a reclamação, né, do pessoal lá, e aí, enfim, aí o Igor veio, se eu não me engano o Thiago Tavares veio também, que é o diretor financeiro, veio para conversar com o Vitor, e o Vitor viu que não tinha saído e acabou liberando. Mas já houve um princípio de não aceitar a torcida do RT entrar com os instrumentos, que eu acho isso... Não sei o porquê disso. Eu vou te contar que provavelmente é polícia, tá? Não foi, porque o Vitor, depois ele falou, não, já resolvi o problema, já tá entrando. E entrou. Questão que você falou que a torcida ficou muito próxima do alambrado lá, não é permitido. Houve um problema lá no jogo contra o Uberlândia, o qual me parece que um torcedor invadiu esse mesmo estádio aí e deram um problema danado. O cara foi até pro hospital, o torcedor do Uberlândia. Então, por medida de segurança, aí sim, eles não permitiram, igual você vê nos anunciantes na Arena DB, vários torcedores perto do alambrado, não permitiu. Uma corrente de segurança e não aceitou. Então, todos os torcedores do RT teve que assistir o jogo da arquibancada. E, por sinal, o lugar que escolheram para nós, péssimo. Teve radialista que saiu daqui de Patos, que foi para lá transmitir também, que ficou em ponto cego. Então, assim, não deu a estrutura necessária para eles fazerem os trabalhos deles. O estádio lá não tem isso, né? Então, eu acho tem que a mínima condição, né? É um ponto que a diretoria do Norte tem que ficar atenta para corrigir esses erros. O estádio lá é municipal? É municipal. Eles vão construir um. Até onde eu sei, Robson, durante o jogo no sábado, que eles estão tentando revitalizar lá, fazer arquibancada de concreto. O prefeito, inclusive, já disse que vai construir um estádio de 25 milhões de reais. Isso, só que o que eu quero levantar esse estádio, ele não pode ser aprovado para a Série D do Brasileiro. Uma outra porque coisa, aqui em Patos é outra história. Discute, aqui em Patos se exige tudo, se exige demais, e nas outras praças nada. Exatamente, então falta um critério da federação, ou é a lei de quem tem mais faz ou pode, a gente não entende, né? A gente espera que seja isso resolvido. Agora, falando do jogo, Mas né? do jogo, o que você viu? Eu vi uma URT omissa. Uma URT que não atacou, teve um único lance no início do jogo que o URT finalizou, e o Rafael Pim fez uma grande defesa. E só, mais nada. Depois, aos 22 minutos, acho que 18 para 22 minutos, a nossa válvula de escape, que é o Cezinha, machucou, saiu do jogo. E aí ali o Norte controlou o jogo todo. E terminou o segundo tempo 0-0, a gente pensou que o Ito Roque iria tirar um volante e colocar outro atacante, porque era necessário, então teria que abrir mão de um volante. Ele não fez isso. Depois ele trocou um volante por volante. Depois trocou o zagueiro Léo pelo Antônio Júnior, que eu não entendi muito bem porque que ele tirou o Léo e colocou o Antônio Júnior, zagueiro para zagueiro. E engraçado que o gol do Norte foi justamente nas costas do lateral, e quem estava na marcação era o Léo, que era um grande zagueiro que fez um grande campeonato. Então, assim, no geral, o RT não mereceu ser campeão nesse jogo, porque o jogo dentro de casa, que era o principal, que foi quarta-feira passada, o RT não conseguiu fazer o dever de casa. Pecou em muitos requisitos, marcação, criação, finalização, e como o Solo frisou, leva quem erra menos. Então o RT pecou no jogo em casa, era dificílimo fazer um jogo lá em Montes Claros contra o Norte, que é uma equipe muito qualificada, com grandes valores, como o Roseto, que é um grande atacante, tem o volante número 5, que é o Camacho, que joga muito bola, o próprio goleiro, a zaga muito firme, então é um time experiente. Então o RT não perdeu para qualquer um, perdeu para um time experiente. Agora, na minha opinião, o Norte era para estar na semifinal do campeonato, e não foi. Então, independentemente disso,
como o Solo disse, o RT fez um belíssimo campeonato, conseguiu a vaga para a Série C do Brasileiro, a elite do Mineiro, e agora a gente espera uma reformulação para 2027. Pois é, sobre isso, o Leonardo está falando o seguinte: a URT nadou e morreu na praia? Pergunta para o Anderson. Não, eu acho que não. O RT fez um campeonato, muitos aí falaram que o RT iria cair. O RT não ia ficar no módulo 1. Um time que tem o menor orçamento entre todos os clubes que disputam o Campeonato Mineiro, conseguiu uma vaga para a Série D do Brasileiro e conseguir, consequentemente, ficar para a primeira divisão do Mineiro, e ainda talvez, né, que é uma probabilidade grande, que o Robson até comentou, para a vaga do Copa do Brasil, não tá ruim, o RT ganhou o ano. Só para a gente fechar então, o Júlio está dizendo o seguinte: infelizmente a URT não conseguiu o título, mas fez uma grande campanha, faltou escolhas técnicas acertadas e um pouco mais de raça e entrega da equipe da URT. Faltou isso? Alguns momentos, sim. Eu concordo com ele que alguns momentos faltou, sim. Mas, sim, a gente tem que brindar e parabenizar o trabalho dessa diretoria, que foi um ano muito difícil para o URT. Como o Solo disse, o Robson falou, sem calendário. Então, às vezes queria trazer X jogador, o jogador não quis vir por calendário, enfim. Então, foi um ano que o URT saiu no lucro, né? Tá na primeira divisão, Série D do Brasileiro, possibilidade de SAF, né? Calendário maior. Estão estudando a SAF da URT, e para um clube que está na primeira divisão, com um calendário de Série D, uma SAF bem estruturada vai ser muito bem-vinda para a URT. Luiz César acaba de chegar, ele está atrasado, 15 minutos de atraso, mas ele veio trajado. Eu achei que ele ia vir trazer umas camisas, como o Robson fez outro dia, quando o Atlético ganhou umas camisas antigas, quando ele morava em BH. Só veio vestido com uma. Tudo bem, Luiz? 6 anos que a camisa dele não sai do armário. Só essa. Saiu hoje, né? Tem. Isso aí deixa eu falar quem perdeu. Eu tô sentindo um cheirinho de naftalina aqui. Não, essa aqui não tá, não. Não precisa preocupar, não. Vocês estão muito preocupados com as camisas e eu tô aqui com o meu título aí garantido. Pra quem falou que não dá, que Tite é isso, tá aí, ó. Tite, pelo menos, é campeão no Cruzeiro. O Jardim só tem número. Não melhorou em nada. O Jardim só tem número. Vamos fazer o intervalo e vamos voltar falando disso. Mas boa noite, Luiz. Boa noite pra você, a todos que estão em casa. Tava realizando um exame, o negócio atrasou tudo, rapaz. Eu fui mais cedo, pedi pra ser mais cedo, o negócio atrasou tudo. O cara sai campeão e vai fazer qual exame? O Robson vai falar alguma bobagem. Ele ia falar alguma besteira. Sobre exame. Tá, chegou agora, não vai ficar falando também não. Já cortei ele aqui. Né, Robson? Chegou atrasado? Atrasado tem que... Peraí. Só no outro bloco. Tá vendo? Dessa vez não é eu? Deixa eu fazer um intervalo e você continue mandando mensagem pra gente, valendo você concorrer a kit da CEMIL aqui no final do programa. A gente volta já falando do clássico, desse título que o Cruzeiro conquistou e das confusões que tiveram nesse jogo. Fica aí. Debate esportivo dessa segundona, vamos para o segundo bloco. E agora meu abraço vai lá para o Lauri, para o Lauro e todo o pessoal da Recafor Pneus, hein? A Recafor Pneus, você já sabe, é sinônimo de desempenho, economia e segurança. Na Recafor, o seu custo por quilômetro é reduzido e isso aumenta o rendimento da sua frota. Lá, o seu pneu é reconstruído com um sistema Rimtread, tecnologia exclusiva Marangoni, que é a mais avançada do mercado, sem emendas na banda de rodagem. Tudo isso com o melhor custo-benefício para a sua empresa. O processo é informatizado, possibilitando inclusive o rastreamento do seu pneu. Olha que bacana. A Recafor Pneus conta com uma equipe altamente qualificada e você já sabe, né? A Recafor Pneus é desempenho, economia e segurança para a sua frota, com a melhor reconstrução para o seu pneu. Recafor, parceira aqui do nosso debate esportivo nessa segundona. Posso mandar um abraço? Pois não, meu amigo. Maraís nos acompanha todas as segundas-feiras no debate. Maraís, muito bem. O Cruzeiro conquistou o título de campeão mineiro 2026. A gente tem a reportagem deste jogo, feita pelo nosso amigo Pedro Rocha, da Rede Minas de BH. Põe aí. Um clássico recheado de otimismo dos dois lados e com promessas antes mesmo do apito inicial.
Ter as duas torcidas dividindo meio a meio o Gigante da Pampulha era motivo de alegria dos dois lados. Hoje meu filho tá vindo comigo aqui também para conhecer aí com que esse clima, né? Ele já veio mas sempre deveria ser assim, né? Acho que o pessoal deveria ter mais consciência sobre isso, né? Mas aí eu tô expectativa aí, é a melhor possível, acho que vai dar o Galo aí 2-0. Gente, clássico meio a meio é clássico meio a meio, né? Não tem como. Na minha opinião, desde que tenha segurança e fiscalização em tudo, continue assim. Não, acho que faz parte, é boa as duas torcidas, é bom que a gente cala a boca deles, né? Canta mais alto e o pessoal vê quem que é realmente o maior de Minas. É uma emoção diferente, a gente teve presente aqui ano passado contra o jogo Cruzeiro contra o Internacional. Eu já tive a oportunidade de presenciar outros jogos, mas nunca tinha ido num clássico e também nunca tinha ido numa final, nem ele também. Então vai ser uma experiência nova tanto para pai quanto para filho dessa vez. E os candidatos a herói do título já eram conhecidos pelos celestes e pelos atleticanos. Você que tá apresentando 92, hoje ele resolve? Hoje é fácil, hoje sem gol do homem. Hulk sempre ele. Caio Jorge faz o carro. E depois de um jogo sem muitas emoções, com a bola rolando, quem se destacou foi o artilheiro celeste. Mais uma vez, Caio Jorge se destacou em um clássico. Na comemoração, muita provocação. E pouca coisa antes do apito final, o clima, que já estava quente, ficou ainda mais tenso quando Everson acertou Christian. A briga generalizada atrasou a festa celeste, mas a taça ficou do lado azul pela 39ª vez. Depois de 7 anos, o Cruzeiro volta a ser campeão mineiro e agora muda a chave. Pensa no brasileiro e tentar se recuperar da zona de rebaixamento e, claro, com ânimo renovado. Afinal de contas, o grito de campeão era algo que estava entalado na garganta do torcedor celeste. Eu até fico à vontade, eu digo, tomara, que eu esteja no Cruzeiro conquistando título, mas esse trabalho, inevitavelmente, ele ia conquistar título. E ele vai alicerçar para outras conquistas mais, desde que, e aí eu lembro também, mantenha o seu grupo de atletas. Mantenha os funcionários que têm qualidade. Mantenha. Isso e o Pedrinho e o Pedro Júnior têm essa consciência. Tu mantém e acrescenta, inevitavelmente vai acontecer. Pouco para a história do Cruzeiro, volto a dizer, eu sei disso. Mas muito por um resgate e muito por um processo todo de continuidade do trabalho. É um título que nos dá confiança, mais uma artilharia, muito grato, meus companheiros que se doaram dentro de campo por mim também, muito feliz em ter feito o gol da vitória e do título e agora descansar porque quarta-feira tem um grande jogo. Nós não priorizamos nada, isso é na cabeça de vocês. O que nós priorizamos? Aí vocês tem um monte de repórter, não sei se foi você, sei que lá, não sei. Vocês chegaram aqui e sabe que nós tinha que tirar jogador. A comissão técnica coloca o jogador que tem condição de jogo. Nós não priorizamos nada. Nós jogamos 3 partidas só com o sub-20. Entendeu? E depois tem que pôr para jogar. Como é que nós vamos pôr os caras para jogar? Nós não priorizamos nenhuma competição e nem vamos priorizar. Nós vamos jogar todas as competições com o jogador que tem condição de jogar, que isso quem decide é a comissão técnica. Antes de a gente falar de briga, a gente vai falar do jogo, né, em si. Luiz César, que veio trajado, tinha o quê? 6 anos que não ganhava um título, não ganhava um mineiro, né? Eu ganhava um mineiro era 6 anos, né? Mas... O último ganhou foi, na verdade, ter segunda divisão, né? O último título. O último foi do acesso. O jogo em si não foi a qualidade técnica ruim, né? O jogo em si, eu acho que os dois times, ninguém sabia da importância desse Campeonato Mineiro, vamos pensar assim, né? O próprio presidente do Atlético também falou quando classificou que valia como final, emendar mais uma sequência de títulos e quem sabe aí quebrar aquela sequência do América, né, que é o decacampeão no passado, e ele mesmo falou que essa final valia muito. Então acho que os dois times estavam pensando muito nisso e esqueceram de jogar futebol mesmo, né, de tentar mesmo, porque pouquíssimas finalizações no jogo, um jogo muito brigado, muito disputado no meio de campo, mas finalizações mesmo, muito pouca, tanto do Cruzeiro quanto do Atlético. O primeiro tempo foi a única, do Cruzeiro, enfim. Então, assim, o jogo em si foi muito truncado, não foi um jogo muito bom, não é aquela coisa que a gente às vezes imaginava de um jogo bom apresentado também pela equipe do Cruzeiro. Então, assim, deixou a desejar muito a partida.
Deixou a desejar muito a partida final. Igual eu falei, eu não sei se os dois times ali, eu não quero perder esse título, então se eu der um espaço pro Cruzeiro, o Cruzeiro vai chegar. Se eu der o contra-ataque pro Atlético, o Atlético pode fazer 1-0 e aí fica difícil o Cruzeiro reverter. Aí, ó. Então foi um jogo bem ruim. Corroborando isso que você está falando, volta esse lance do gol para mim, por favor, mestre. Porque aí, nem um jogo ruim, o que sobressai são os talentos, né? Que aí você viu que o Matheus, ele faz essa dobradinha com o Gerson, e no limite consegue mandar essa bola, e o Caio Jorge, que não é muita dele, marca de cabeça. Marca de cabeça, é a questão que a gente fala, né? De jogadores, o diferencial do clássico seria isso. Jogadores decisivos, o clássico decidido sempre em detalhe, assim como muitas vezes o Atlético já teve isso a seu favor com o Hulk, por exemplo, a gente sempre fala, o Hulk decidindo o clássico, e nesse fato foi o Caio Jorge, por exemplo, essa dobradinha do Pereira aí com o Gerson e o Caio Jorge bem posicionado, né? Vai até o encontro da bola, você vê que ele tá mais pro meio da área, quando ele vê o cruzamento saindo um pouco, ele vai ao encontro dela ali para cabecear e ali mesmo ele já observa, né? Que essa bola já havia entrado e sai para comemorar. Mas foi a única coisa que aconteceu é essa questão do poder de decisão que pesou pro lado do Cruzeiro dessa vez. Ô Robson, agora, aí você vai me corrigir porque se você acha que eu estou errado. Me pareceu que o Atlético, a gente falando de jogo ruim, mas me pareceu que o Atlético não se lançou para poder propor o jogo. Ficou muito na defensiva, principalmente no primeiro tempo. Eu me lembro de várias vezes o Everson segurando a bola em jogo, e aí o atacante do Cruzeiro não ia, ele também não tocava a bola. O Atlético entrou querendo levar para a penalidade? Não, eu acho que o Atlético entrou errado. Entrou com o time com o Bernard, que nos últimos 5 jogos deve ter jogado 15 minutos. Poderia ter entrado com o Scarpa, né? Poderia ter entrado com o Scarpa. Entrou com o Natanael, que deixa esse cruzamento acontecer, que amplamente questionado, e deixa um atleta igual o que entrou no segundo tempo no banco, que é um cara que pode propor, que pode ter algum diferencial. Entrou com o Hulk fora da posição que ele jogou o campeonato inteiro. Mas é a posição que o Hulk joga melhor. Mas está fora da posição dele. E perdeu um jogador bem no início, né, Robson? E aí a gente tem que alertar também 2 problemas graves de arbitragem que tiveram no jogo, que não tem nada a ver com a briga. O primeiro, a cotovelada do Caio Jorge, que tranquilamente ali, sem discussão, e aí o Solon com mais propriedade pode até nos auxiliar nisso, mas deveria ter sido expulso, porque ele temerariamente ele dá um tapa na cabeça do jogador do Atlético, onde a bola já não estava mais em disputa. Expulsão ou cartão? Expulsão. Então seria expulsão. E o segundo lance... Só para esclarecer, para não ficar dúvida, é o seguinte, o árbitro tem que observar a intensidade e a intenção do lance. Quando você tem a intenção de, com o cotovelo, você está na jogada, e o Luiz também acompanha isso muito, ele sabe isso, está na jogada dos 2 jogadores, você abre o braço e bate no rosto do outro jogador, ali essa é a intenção, porque você está numa disputa de bola. Quando você tem uma distância razoável entre um outro e você atinge, expulsão. Não, e a bola já não estava mais. Exatamente. A bola já estava com o atleta. Você tem uma distância razoável entre um e o outro, expulsão. Temerária para um jogador igual o Caio Jorge, que é decisivo. Foi o goleador do Campeonato Brasileiro. Fez 8 gols nesse Campeonato Mineiro de novo, né? Artilheiro. Foi artilheiro da Copa do Brasil. Não precisa disso, né? Não, e um outro lance dele, que eu acredito que foi dele, que a lesão do jogador do Atlético também foi um lance dele. Foi o Kaique, não? Foi o Kaique, verdade. E se você observar na posição do Kaique, ele não disputa a bola. Ele pisa no jogador do Atlético, mas ele não disputa a bola. Você pode ver que ele está com as 2 pernas para cima. Mesmo não sendo intencional, seria também? Quase que ele já tinha amarelo. A questão é exatamente essa. Mesmo não intencional. Árbitro tem que ter critério. Você aplica um cartão amarelo. Em qualquer jogador do Cruzeiro ou do Atlético, por uma falta X da mesma forma no segundo tempo, cartão amarelo, amarelo com amarelo dá vermelho. Independente se é do Cruzeiro ou do Atlético. Robson, mas aí o saldo final, então, faltou mais Atlético, apesar desses erros de arbitragem? Não, eu acho que faltou escalação. E aí a gente pode... O Barba não conhece ainda o time direito, né? Mas quem deixou ele escalar, deixou errado. Porque tinha que ter chamado ele e falou, cara, Bernard, se você quiser pôr ele no segundo tempo, beleza, mas põe o Scarpa, que é um cara que tem um toque de bola refinado.
ajuda numa bola parada, coloca ao invés dele o Minda, né? Que poderia também ter vindo jogado na posição. Então, eu acho que ele foi no trivial. Alguma parte da imprensa de Belo Horizonte tem comentado assim, não, ele fez isso para mostrar o elenco que ele tem, porque quando machuca e coloca o Igor Gomes, eu já fui um defensor do Igor Gomes, hoje eu defendo que ele já, para o Atlético, para o nível de esporte que o Atlético pratica hoje, ele já não é mais suficiente. Vamos emprestar ele para o América lá, com o módulo 2 ele joga beleza, mas primeira divisão ele não conseguiu ganhar nenhuma recuperação de bola. Toda bola que saiu nele para desafogar, o passe foi ou na fogueira ou o passe errado. Então eu acho que faltou uma ingerência. E aí também a gente fica um pouco magoado, porque o time do Atlético, historicamente, ele é um time combativo. Então ele teria que ter entrado no jogo para engolir o Cruzeiro. O elenco do Atlético, se você for olhar, não deve em nada para o elenco do Cruzeiro. Pelo contrário, se a gente for olhar peça a peça, talvez, pelo número de peças, a gente teria um equilíbrio um pouco tendendo ao Atlético, porque a gente tem o Scarpa, que é um cara consagrado, Dudu, que é um cara... E o Cruzeiro agora, que está formando, depois da saída do Jardim, que está formando um outro elenco. Você vê que muitos atletas que foram campeões estão retornando agora para o Cruzeiro. Mas o que a gente vê é que houve uma ingerência ali. Tudo bem que a comissão, são 5 argentinos que vieram com ele para poder auxiliar na montagem do elenco, mas foi de uma infelicidade, mexeu muito mal, a equipe abaixo do ritmo, né? Eu achei que os volantes do Atlético estavam um tanto quanto... perdidos em campo. A palavra é essa, porque faltou, né, aquela presença do primeiro aquele referência, o zagueiro, o volante referência. Acho que o Atlético, esse meio de campo ali também está muito confuso. Não, e reclamar é enxugar gelo. O Atlético, desde o ano passado, não tem um primeiro volante. E ontem jogou com um cara improvisado como primeiro volante de novo. O Maicon está lesionado, mas o Maicon, ele não veio contratado no Atlético jogando como primeiro volante. Ele na Europa, onde ele jogou sempre como segundo volante, o cara que abre o jogo, que começa a partida. E eu vi alguns vídeos de torcedores do Atlético antes, colocando lá alguns lances, né, do Pitbull jogando, do nosso Pitbull, e o cruzeirense, não precisa falar o nome que vai lembrar dele, né, Leandro Donizete, mostrando que o primeiro volante não deixa o jogo acontecer a favorável ao Cruzeiro. Que é o que o Lucas e o Romero meio que fazem, né? Dividem essa responsabilidade. Aliás, o Romero ontem jogou uma barbaridade, viu? Atuando ali na roubada de bola. O Robson falando dessa questão do Atlético aí, dessa dificuldade, mas a gente também tem que abrir um parênteses aqui para a atuação do setor defensivo do Cruzeiro, que esteve bem, né? Foi muito bem, né? Não foi tão exigido, mas foi bem. O setor defensivo, juntamente ali também com o Lucas Romero, essa função que o Tite tem tentado encontrar com esses 4 volantes, vamos dizer assim, tentando fazer essa função um pouco diferente ali do Christian, com o que ele fazia com o Jardim, e isso entra muito bem nesse jogo, né? Nesse clássico, que às vezes foi uma questão que o Tite tentou fazer, de manter isso, de deixar o Atlético mais preocupado numa recomposição de bola do Cruzeiro, né? Numa partida de contra-ataque do Cruzeiro pela qualidade do Romero, do Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge, enfim. Então essas diversas qualidades, e o Cruzeiro ontem teve muito bem postado, né? Não teve tanta essa dificuldade, e uma brilhante partida do Vidalba, por exemplo, para cima do Hulk, que a gente sabe da dificuldade que é marcar o Hulk, mesmo já estando mais avançado ali na questão da idade, por exemplo. Então, o Vidalba faz uma partida muito boa, tanto é que o Hulk, muitas das vezes, quer sair do Vidalba para isso, pelo Fabrício Bruno. Eu vou te interromper, que eu preciso fazer um intervalo para a gente voltar falando mais disso. Eu ainda quero ouvir o Solo, quero ouvir também aqui o Enderson e vocês também sobre essa questão. Eu vou fazer um intervalo, volto já, continue mandando mensagem para a gente e já a gente continua. O Fabrício está dizendo que a URT fez milagre com os recursos que tinha. O Enilson Periquito falou que é torcedor do Mamoré, mas se o Mamoré pegar esse time da URT com treinador menos Vitinho, ele sobe. Muito bem, olha aí. Eu gosto da cornetagem, eu gosto do torcedor. Só que não, né? O Assir, perguntem ao Robson se a febre dele já melhorou. Ele estava bem doente de ontem para hoje. Abraço a todos e viva o Cruzeiro. Não estava não. Eu vou contar para vocês que o que me frustrou não foi nem a derrota para o Cruzeiro. Foi que minhas filhas tinham criado uma expectativa sobre a partida
e pediram para que, ao invés de eu ir para algum lugar assistisse com elas. E um jogo ruim, onde elas são duas crianças jovens, não conseguiram nem ver o jogo, porque jogo muito ruim. E no final, uma vergonha daquela. O Murilo está dizendo o seguinte, uma pergunta para o Anderson, se neste plantel existe alguma expectativa de retorno de um dos jogadores para a próxima temporada. Você quer alguém da próxima temporada? Na próxima Murilo, abraço. Acho que eu sei quem é esse Murilo, hein? Gente fina. Na minha visão, uns 3 jogadores aí, dependendo das condições físicas, né? O ano que vem, se vai estar em outro clube ou não, de repente possa voltar, né? A minha expectativa, 3 jogadores que eu gostei no elenco do RT, que seria o Vitor Salinas, o zagueiro, o Pedrinho, o volante, e o goleiro Ariel. Muito bem. O Fabrício está dizendo o seguinte, boa noite para vocês, uma vergonha final do jogo. Ontem o goleiro do Atlético foi o causador da briga, a gente viu isso aí. E aí, o Neilton, aliás, está falando isso, né? O Fabrício está dizendo o seguinte, Atlético e Cruzeiro nem deveriam estar na final. Um pelo futebol fraco durante a competição e o outro ajudado pela arbitragem. Era para ter sido uma final do interior. Eu não discordo muito dele não, mas vamos lá. Vamos mostrar, porque aí, mestre, na sequência é a briga, né? É a briga, não é? Agora, põe a briga aí, porque eu já quero saber do Solon Pereira aqui o seguinte... Uma vergonha isso daí, né? Diga-se de passagem. Lamentável. O Solon, todo mundo errado, né? Primeiro o Everson erra, né? De fazer isso que ele vai fazer ali agora com o jogador do Cruzeiro, mas depois todo mundo errado de entrar numa briga. Me diga uma coisa, o juiz ali pertinho, ele ia dar o amarelo ou o vermelho para o goleiro, né? Ele já pegou o vermelho. Aparentemente vermelho, Vermelho. Me dá um minutinho só para falar do jogo. Ele poderia fazer alguma coisa? Não, só para falar do jogo, sim. Péssima partida que eu vi ontem, e olha que eu sou um pouco mais velho do que todos vocês aqui, eu acho que foi a pior partida de clássico que eu vi entre Cruzeiro e Atlético. Claro, merecido pelo pouquinho que jogou o Cruzeiro, além do que não jogou o Atlético. Alguns jogadores do Atlético não entraram em campo, Bernardo, Dudu e outros mais. Agora, sobre a confusão. Primeiro, o Everson deu um piti ali, né? Não tinha nada que fazer aquilo, né? O jogador do Cruzeiro veio tentar o rebote, normal, jogada normal de jogo, pode tê-lo atingido, inclusive, mas não deveria ter acontecido aquilo que o Everson fez. Primeiro, o árbitro já foi com o cartão vermelho na mão, mas antes que ele aplicasse o cartão vermelho, aí veio todo mundo para cima do Everson, começou aquela confusão danada, essa baderna todinha, e ali o que o árbitro tem que fazer? Tem que se afastar, tem que esperar as coisas serenar para ver qual a atitude que ele vai tomar. E tomou a atitude certa, expulsou 23 jogadores, né? 22 que estavam em campo e mais um que estava na reserva. E olha, é bom que o torcedor também saiba, não vai acontecer nada, né? Porque expulsos em uma competição, pode participar de outra competição. Só não pode participar da mesma competição. Ano que vem. Então, só não participa do Campeonato Mineiro o ano que vem. O ano que vem começa o Campeonato Mineiro, alguns nem estarão mais no Atlético nem no Cruzeiro. Está longe, hein? Outros, né, ficarão aí para o time reserva começarem, independente do número de partidas que levarem cada um. Daí, só fazer um comentário disso aí também, que o Solon pode ajudar, é que o árbitro esperou ali por quase 15 minutos, né, a confusão dissipar. Um round, né? Um round. Sim. E o que aconteceu? A atitude correta naquele momento seriam duas. Uma seria o VAR chamar o árbitro e ele ir para o VAR. E antes de encerrar a partida, ele fazer as expulsões que eram necessárias. E o que aconteceria? A partida não terminaria ali. Sim. Porque teria um número menor do que atletas para continuar seria, a partida. No caso, expulsar 5 de cada lado. E isso aconteceu, né? Nós temos 23 atletas expulsos. Então, o que aconteceria? O Cruzeiro não se sagraria campeão, porque ele também incorre na infração. Isso ia para o tribunal e a gente sabe como que isso ia ser resolvido. Então, o VAR deve ter conscientemente chamado o árbitro, e aí pode ser que seja revelado o áudio do VAR. Acabar, né? 20 segundos pelo que eles fazem a conta. O VAR deve ter chamado e falou, olha, encerra, entrega a faixa para o Cruzeiro e depois você avalia para encerrar, né, a súmula do jogo. E foi o que ele fez e, honestamente, seria o mais correto.
uma vez que Ele faltava agiu pouco correto, tempo. ele agiu Né? correto dentro da situação atual ali no momento, não tinha outra atitude a não fazer. Tanto que ele espera a hora que acalma, ele já apita e pronto. Mas algumas pessoas questionaram isso, né? Que o VAR, na verdade, por o jogo não ter encerrado, deveria ter chamado. Mas aí cabe também o árbitro, que é quem está comandando o jogo, definir se ele vai lá no VAR ou se ele encerra. O Daniel tá falando o seguinte, o Atlético perdeu na bola e na porrada, Luiz César. Triste pra pessoa falar, entender isso. Ele tá zoando, eu sei, mas é triste isso. Na brincadeira, né? Claro que muita gente fala isso, eu vi muita gente até do lado do Atlético falando desse lado também, muitos cronistas de Belo Horizonte, enfim. Mas eu falei aqui no último programa na segunda-feira e falei voltado pro torcedor, né? Falei pedindo paz, pedindo, enfim. Você esqueceu de falar dos jogadores. Nos torcedores não aconteceu nada, né, Luiz? A torcida deu uma festa, né? A torcida deu uma festa meio a meio, foi bonita. Que eu visse na região ali metropolitana de Belo Horizonte, eu vi um registro só de briga entre torcida, que foi na região do Barreiro, em Belo Horizonte, que inclusive, como diz um amigo meu, é incrível como aquele lugar sempre tem briga e a polícia nunca tá naquele lugar, né? Sempre tem, a polícia nunca tá lá. Mas é triste, é lamentável ver uma circunstância como essa, ver um clássico como Atlético e Cruzeiro, que eu vou falar a verdade, eu nunca vi na minha vida de clássico, de viver em Mineirão, de assistir Cruzeiro e Atlético, eu nunca vi algo parecido. Já teve treta entre Cléber Gladiador pelo Cruzeiro e outros jogadores pelo Atlético, entre Dagoberto e Leandro Donizete, já teve treta, ambos foram expulsos, foram pra fora e pronto. Mas desse jeito, foi vergonhoso, foi vexatório o que fez tanto os jogadores do Cruzeiro, o que fez tanto os jogadores do Atlético, por exemplo, jogadores do Atlético que nem relacionados estavam, saindo de dentro do vestiário para ir lá tentar defender seus amigos, seus colegas de clube, jogadores do Cruzeiro do banco de reserva, jogadores saindo. Poderia ter terminado pior, viu? Poderia. Porque as imagens são assim, chocantes, né? O Everson, ele bate a cabeça na trave. Poderia ter acontecido uma tragédia. O Everson bate a cabeça na trave, o Hulk com um soco que acerta no Romero, deixa o Romero. A cabeça do Romero. Balançando de um lado e pro outro. Poderia ter sido uma tragédia. Então, a gente poderia estar falando fatalmente de o Lianco, que foi o pivô pra mim disso tudo, porque todo mundo queria acertar o Lianco. O Lianco cai e ele começa a levar chute, soco, sem ver da onde. Você não pode cair na briga, né? Sem ver da onde. Numa briga, se você cair, já era, né? É um problema. Mas ali que tem muita gente batendo e o Lianco grandão daquele jeito caiu e aí... Daí, eu vou ser bem sincero. Eu vou fazer 2 comentários sobre isso aí, porque eu não queria nem falar umas cenas dessa aí. Mas da mesma forma, quando um torcedor ele briga, ele vai pra delegacia, eu acho que esses 23 jogadores tinham que ter tudo pra delegacia agressão, também. né? Agressão porque é agressão. Acho. E agressão tem que ser encaminhada. Então, assim, é um ponto de a Federação Mineira observar e tentar alinhar pro próximo campeonato para não acontecer de novo. Nem imagine isso. Federação Mineira? Federação Mineira? Todo mundo falando agora. Não, mas eu acho, o que eu ouvi, e aí o Solon pode me ajudar, é que o STJD observou, porque por mais que seja uma partida executada pelo Campeonato Mineiro, a gravidade do que ocorreu no campo parece que foi provocado o STJD e isso pode incorrer em um processo um pouco mais complexo no Tribunal de Justiça Desportiva. Se for, pau em todo mundo. Quem brigou tem que danar, tem que perder mesmo. Mas é isso na esfera estadual? Não, na esfera nacional. Aí eu não sei qual é o critério. Não tem precedente. Para que seja. Não tem precedente. Mas não sei qual é a provocação, porque a gente está falando de futebol brasileiro. Não tem precedente, mas o CBDF, ele é claro, tem seus artigos lá que explicam toda essa questão. Esta questão ela é resolvida a nível estadual. Apenas o TJ. Então vai dar tudo cesta básica e vai dar uma pizza. Eu disse aqui, tudo a nível estadual. Tem um movimento lá em Belo Horizonte, era que obrigasse a cada um comprar um caminhão cheio de eletrodoméstico e mandar lá para o bar e Juiz de Fora, para eles aprenderem. É justo. Vou fazer um intervalo, volto já para a gente finalizar aqui essa questão e ainda repercutindo mais o que aconteceu no fim de semana. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro também. Volto já.
De volta com o nosso debate esportivo aqui pela NTV, nesta segundona. Eu quero falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Agora eu vou pedir o Li para colocar na tela aí os jogos, porque aí o Campeonato Brasileiro volta, né? Nós tivemos aí um período sem termos jogos, só apenas pelos estaduais, né, Solon? Sim. E agora é o Brasileirão. De volta. E como virão Atlético e Cruzeiro para esse brasileiro, hein? Pois é, nós temos os vice contra os campeões, né? Exato, é verdade, bem observado. Vamos começar aqui, porque amanhã, às 21h30, aliás, mais cedo joga Cruzeiro, não, 21h30 os dois, né? O Atlético joga mais cedo, às 19 horas com o Internacional, e o Cruzeiro depois joga com o Flamengo e Cruzeiro, às 21h30. Ô Robson, como é que vai o Atlético para esse jogo com o Barba, tendo visto o que viu ontem lá no Mineirão? Eu acredito que se ele não tomar uma atitude aí, o Internacional também saiu mordido da partida deles lá. Então é vir para cima. Mais 1-0 nesse jogo aí é goleada. Claro. E, Solon, o que esperar desse Flamengo e Cruzeiro aqui? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de duas equipes que foram campeãs ontem, né? Campeãs e todos dois deixando muito a desejar. Verdade. Eu, como flamenguista, fiquei decepcionado com o jogo que o Flamengo fez ontem contra o Fluminense. Muito decepcionado. Time tem que jogar muito mais do que aquilo que jogou. E o Atlético, por tudo que está acontecendo, o Atlético precisa ter atitude, né? Precisa ter atitude a partir de agora. Né? O Cruzeiro, da mesma forma, e um torcedor cruzeirense hoje falava exatamente isso. Como virá o Cruzeiro, já que o senhor Adanor, que é danoso. Permanece. Danoso, né? E para a felicidade do Luiz César, ele permanece, né? Como virá esse Cruzeiro contra o Flamengo. Aliás, até porque o Tite conquistou um título que o Jardim não conseguiu. O Tite me deu um título, o Jardim me deu só números. O Jardim me deu só números. Jardim que foi campeão ontem, viu? Ele não. Jardim. Ele não. Ele tava lá no banco. Ele não fez nada. É uma dó fazer isso com o Felipe Luiz, né? Ali é time do Felipe Luiz. Mas Como é que vai o Cruzeiro? Por um lado eu só achei bom por isso, que o torcedor esquece o Jardim, gente. O torcedor acreditou que o Jardim não treinaria mais ninguém. Até aparecer a seleção do Flamengo. Até eu, que sou cruzeirense, se fosse treinador, não recusaria o Flamengo nem Palmeiras pelo elenco que tem. Mas um Cruzeiro que, vamos ver como que vai ser, né? O Cruzeiro que vai chegar com um desfalque. O Romero machucou e o Bruno Rodrigues também machucou. O Romero deve ficar... Na briga? O Cruzeiro falou que não, mas eu acho que sim. Eu acho que sim que foi ali. Naquela porradaria toda lá, aquela pancadaria lá. Mas o Cruzeiro sem os dois, né? O Bruno Rodrigues que vem entrando bem, né? Desde quando estreou no Cruzeiro. O Romero, a gente já falou dele aqui hoje, né? Então nem se fala. E um jogo muito importante, né? Principalmente que vai marcar esse reencontro de um treinador que falou que não treinaria ninguém no Brasil, né? E treina o Flamengo aí contra a equipe do Cruzeiro. Segundo ele, foi muito emocionado ao falar isso ao Cruzeiro. Mas um jogo que vale muito, né? Porque igual o mesmo Solon falou, o Flamengo precisa de responder e vai jogar em casa. O Cruzeiro precisa mostrar para o seu torcedor que mesmo essa partida ruim, às vezes pode ser esse que tem bola, né, Luiz? Que tem bola para jogar, tem bola para jogar e tudo. E nada melhor que um jogo como esse, né? Flamengo e Cruzeiro ano passado fizeram 2 bons jogos no Brasileirão. Então fala para mim aqui, resultado aqui, vamos chutar. 2-1 Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. Robson, Atlético Internacional. 1-0 Galo e 2-0 Flamengo. O primeiro Flamengo e Cruzeiro, Solon. 2-0 Flamengo, 1-0 Galo. Olha, que é isso, hein? Vocês estão combinados? Tô com moral, hein? Vocês combinaram, hein? Luiz César, e aí? O Inter com o Atlético vai ser um jogo, rapaz, que o Inter com Pesolano faz 2 jogos bons e 5 ruins, né? Enfim, mas vai ser um jogo difícil esse aí. O Atlético tá precisando demonstrar muita coisa também, mas claro, novo treinador, eu acho que vai ser 1-1. 1-1? Olha aí, vamos ver quem vai acertar semana que vem. Deixa eu fazer o sorteio, né? Deixa eu fazer o sorteio aí. 1 ou 2, Robson? São 2 kits ou 1? Ou 2 kits. 2 kits, então. Vamos lá. Mestre Li, dedo aí no play pra gente ver quem vai faturar os nossos kits de hoje. Pessoal que mandou mensagem, que participou, né, Robson? Enquanto tá sorteando aí, deixa eu mandar um abraço lá no... Eu conversei com diversas pessoas no jogo da ORT da quarta. Então, enquanto sorteio, mandar um abraço pro seu Nilson. Tava lá bravo com a URT. E também com o Zé Gatão, que tava na expectativa de que no jogo da volta o URT conseguisse
buscar o resultado, mas infelizmente não foi possível. O Anderson teve que sair mais cedo, ele teve um compromisso, mas ele pediu para mandar alô aqui para Vair, Edneia, Murilo e Elias, torcedores da URT que estiveram em Montes Claros nesse fim de semana. Você vai mandar alô para alguém também? Deixa eu mandar um alô especial hoje, eu não posso esquecer, eu ia deixar para despedida, mas não posso esquecer. Minha esposa fazendo aniversário hoje. Parabéns. Fazendo aniversário hoje. Não posso esquecer, não pode deixar. Já comprou o presente? Não pode deixar, lógico. Comprou? Né? E a Não vale ser o que você deu ontem, dia da mulher, não. Tem que comprar presente. Tem que ser dois. Tem que ser dois. Mas deixar aqui um grande beijo para ela, para minha esposa fazendo aniversário hoje, dizer que eu a amo muito. Pode mandar. Ela tá de parabéns, né? Aguentar um cara desse, ela tá de parabéns. Uma santa, né? Eu merece todos os presentes. O Solo já mandou o recado dele. Vamos lá. Roda aí para mim, então, portanto, pra gente ver quem fatura kit. Primeiro kit aqui, valendo. Pessoal que mandou mensagem, pessoal que cornetou, deu sua opinião, né? Apenas mandou um alô. Todo mundo valendo todo mundo participar. Vai lá, né, Solo, Olhos de Lince. Vai lá. Olhos de Lince. Meus olhos hoje tá meio... Enilson, final 50. Opa, Exatamente. O Solo é porque tá no ponto cego ali, ó. Tá difícil pra ele, hein? Tô meio driblado aqui. Vamos sortear mais um, então. Vamos Mas lá. eu tenho o Robson aqui, ó. Tá vendo? O Olhos e Águia, né? Lince e Águia. Lince que é e isso? Águia. Roda pra mim aí, vamos ver. Quem vai faturar, porque tá valendo mais um kit da Semil. Lembrando que a gente vai entrar em contato Modesto, com o pessoal, né? Final. 99. Isso aí. Modéstia à parte. Opa! Entendeu? Opa! Finalizando aqui. Ele não tem idade pra isso, não, viu? Eu não posso perder, né? Ele já não tem, não. Eu não posso perder essa piada, né? Mas um abraço pro Modesto. O pessoal que faturou, as meninas da recepção vão entrar em contato com vocês para marcar o dia de buscar, né, Robson? O kit aí. Sim. Respectivo kit. Robson Faria, até semana que vem, meu companheiro. Até semana que vem. Obrigado de novo pelo programa. Um abraço aos companheiros de casa aí que estão nos assistindo. E é só levantar a cabeça. Bola pra frente. Bola pra frente, que o campeonato brasileiro está só começando. Outros clássicos virão. Daqui um mês tem mais Pois é, tomara que não tenha briga, né? Essa pancadaria, tudo. Sem briga. Solon Pereira, até semana que vem, amigo. Um abraço para você, para os companheiros aqui da bancada, pro Brad Pitt, que está chegando, né? Está chegando. E todos aqueles que nos acompanharam, fiquem com Deus. Luiz Pereira, campeão. Até semana que vem, jovem. Campeão, né? Mas não dá nem tempo de comemorar, né? Já tem um jogo difícil contra o Flamengo na quarta-feira, comemorou só ontem, agora já é pensar, focar na Copa, no Brasileiro, que vem também aí a Copa Libertadores. Um grande abraço a todos.